Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. A gente fala do calor aqui e da nevasca lá na Europa, mas o Ulisses Neto tem também a informação de que a Rússia fez críticas ao envio de tropas dos Estados Unidos à Polônia. Ulisses Neto, bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, esse calorão aí em São Paulo, né? Aqui a Inglaterra vem sofrendo com o mau tempo. A temperatura até subiu um pouquinho aqui em Londres, porque começou a nevar, né? Então quando começa a nevar não faz tanto frio assim. 3 graus em Westminster neste momento. Mas o dia hoje em toda a Grã-Bretanha é de alerta por causa do mau tempo. Rodovias cobertas por gelo, casas evacuadas por causa da ameaça de enchentes, voos cancelados e o transporte público operando com muitos atrasos nesta sexta-feira. Mas no campo da política, como você disse, Tiago, um dos assuntos do dia é a movimentação militar dos Estados Unidos na Polônia, que irritou bastante o governo de Moscou. 4 mil militares americanos vão ser deslocados para essa região. Cerca de 1.000 já estão por lá, chegaram no começo desta semana, amanhã inclusive vai ter uma festa, uma homenagem para eles. É o maior deslocamento de tropas americanas na Europa desde o fim da Guerra Fria e uma reação ao que a OTAN chamou de agressão russa no leste europeu, por causa da intervenção de Putin na Ucrânia alguns anos atrás. O porta-voz do governo de Moscou classificou a movimentação como uma ameaça aos interesses e segurança da Rússia, mas a avaliação desse momento é que a Rússia não deve reagir a essa movimentação militar, pelo menos por enquanto. O Kremlin acredita que o novo presidente americano, Donald Trump, deve adotar um tom mais conciliatório e então o caso seria esperar essa troca de poder que ocorre na Casa Branca em uma semana. Mas o futuro secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, indicou durante uma sabatina no Senado americano ontem que apoia as ações da OTAN, o que pode significar também que essas tropas dos Estados Unidos na Polônia vieram mesmo para ficar. É bom a gente lembrar que a Polônia pede que essas tropas americanas sejam instaladas permanentemente em seu território desde a queda do comunismo no final da década de 1980. E esse deslocamento, que estava agendado para o final do mês, para o final do mês de janeiro, acabou sendo antecipado justamente para evitar que Donald Trump revertesse a decisão tomada durante o governo de Barack Obama. Tiago. Não, é isso, Ulisses. É realmente porque a Polônia para a Rússia, né, é uma área de influência russa. É bom lembrar, não custa recordar, em 1939, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, que é a divisão da Polônia entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista tal. O início da guerra, com a invasão da Polônia em 1939, a divisão do país, né, e depois, quando a Polônia, é bom lembrar que ela voltou a existir em 1919. A Polônia ficou 150 anos sem existir enquanto Estado independente. Tinha sido dividida entre a Áustria-Hungria, a Prússia e a Rússia tal, né? Aí quando volta a existir depois a Conferência de Versalhes, dos tratados, em 1919 e tal, tem aquele corredor polonês, o célebre até Danzig, hoje a cidade de Gdansk e tal. Aí depois, em 1939, tem a divisão e a Polônia, portanto, teve 20 anos de vida independente quando vem a divisão, o Pacto Germano-Soviético e a invasão da Polônia, a divisão entre a União Soviética, que hoje a sucessora é a Rússia e tal. Aí veio todo o longo período do domínio do socialismo, em que a Polônia era um mero instrumento e se rebelou algumas vezes contra o domínio soviético, vale lembrar, né? E que era um mero instrumento da política da União Soviética e tal. E para a Rússia hoje, para a Rússia contemporânea, a Polônia é em termos estratégicos importante, numa suposta invasão do Ocidente e tal. Então, claro que o deslocamento dessas tropas entra numa área que a Rússia considera sua área de influência. E uma última questão, essa é uma discussão que envolveu muito o final da guerra, em 1944-45, a área que a Polônia foi ocupar, porque a Polônia ocupa hoje uma área que antes era a antiga Prússia Oriental e parte da Silésia. Essa discussão tem muito entre Churchill, Stalin e Roosevelt, ainda naquelas reuniões de Teherã, em 1943, depois a reunião de Yalta, na Crimeia, ali no Mar Negro, né, melhor dizendo, que é a divisão da como é que ficaria a Polônia. E a Polônia ficou com essas fronteiras que não são as fronteiras de 1919. Então é um negócio complicado, mas hoje não adianta a Rússia gritar tal, as tropas americanas vão ficar lá, mas significa uma rearticulação na região centro-oriental da Europa, né? E essa divisão de fronteiras também envolve inclusive a Ucrânia, né, Vila? Sim. Que hoje tem essa divisão nova que a Rússia inventou, né, anexando a Crimeia
ou que pelo menos que a Rússia colocou em prática seguindo os planos do Putin, e por tudo isso que a Polônia já pede há muitos anos, desde 1989, que as tropas americanas sejam instaladas definitivamente lá no território deles. Só que existe um acordo, né, entre Estados Unidos e Rússia que não permite a instalação de bases de tropas permanentemente. Então, os americanos dizem que não é uma movimentação definitiva, mas na prática a sinalização da OTAN é que essas tropas, em grande número, né, chegaram para ficar lá na Polônia. Ulisses Neto, direto de Londres. Ulisses, bom trabalho para você, um bom fim de semana. E aqui no Jornal da Manhã você volta na segunda-feira. Um abraço. Fim de semana com neve e frio aqui, viu, Thiago? Um bom final de semana para todo mundo aí em São Paulo. Tchau.